Vamos a esse evento agora, está rolando. O Lula discursou há pouco do Fórum de São Paulo. É em Brasília que esse evento está tendo lugar. O grupo reúne vários movimentos e partidos da esquerda da América Latina e do Caribe e contou com uma abertura feita pelo presidente brasileiro. Larissa Rodrigues acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Larissa. Oi, William. Boa noite para você, para quem acompanha a gente. O evento começou ainda pela manhã. Eu presenciei algumas discussões aqui à tarde, até falando sobre a questão da preservação da Amazônia, mas a abertura oficial ficou para agora à noite, como você disse, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula chegou aqui neste hotel no centro de Brasília por volta das 7h30 da noite, acompanhado das presidentes do PT, Gleisi Hoffmann, e do PCdoB, Luciana Santos, que também é ministra de Lula, os dois partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. Vi na plateia também petistas antigos, como Delúbio Soares, José Dirceu, e teve um momento que me chamou a atenção, William, quando se fez um dos presentes que estava na mesa ali de inauguração dos trabalhos de forma oficial, fez uma espécie de saudação a Fidel Castro e nesse momento Lula até se retirou do evento. Depois voltou, fez um longo discurso, mais de 30 minutos, fazendo ali uma espécie de tentativa de colocar panos quentes nessa fala de pela manhã. Falou em democracia, William, diversas vezes. Inclusive, tentou fazer ali, contou uma história, disse que no início da década de 90, o próprio Fidel Castro tentou fazer parte do Foro de São Paulo, mas que não foi aceito pelos membros, porque naquela época ele tinha acabado de tentar dar o primeiro golpe na Venezuela. Fez também uma meia-culpa da esquerda, quando ele diz ali que a esquerda precisa repensar o que quer e o que vai fazer para conquistar tudo isso. Como você disse, falou ainda sobre a tentativa de qualquer tipo de golpe, de ligar a esquerda a qualquer tipo de golpe, mas que gosta quando dizem que a esquerda é comunista. Para encerrar, William, a gente lembra que esse evento vai até domingo aqui em Brasília. No sábado, inclusive, tem um arraiá marcado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela manhã, teve uma pequena manifestação contrária ao Foro de São Paulo aqui em Brasília. Pequena mesmo. Pouco mais de 15 pessoas participaram dessa manifestação. Mas claro que essa realização do Foro de São Paulo em Brasília, com Lula sendo o único chefe de Estado marcando presença, dá aí muita munição para a oposição criticar o presidente da República e é isso que a gente vai acompanhar agora. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Lula e o então ditador de Cuba, Fidel Castro. O objetivo era fortalecer as lideranças de esquerda na América Latina e Caribe. Mas o grupo sempre foi alvo de polêmicas, criticado pela direita, principalmente por apoiar regimes autoritários. Entre os movimentos que fazem parte do foro está a Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido liderado pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, acusado pela ONU de crimes contra a humanidade. O caso mais simbólico é de um bispo da Igreja Católica que foi condenado por traição à pátria e está preso. Mais cedo, em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula disse que iria falar sobre o assunto com Daniel Ortega. Nós temos um problema na Nicarágua, eu vou conversar com o presidente da Nicarágua, porque tenho relação para conversar, sabe, que eu acho que tem que resolver o problema com a igreja, mas acabou e cada país toca o seu destino. A proximidade de Lula com Ortega e outros ditadores é explorada pela oposição desde as eleições. Em maio, Lula recebeu Nicolás Maduro no Brasil. Chamou o encontro de histórico e disse que a ditadura na Venezuela era uma questão de narrativa. Na contramão da Anistia Internacional e da ONU. Nesta manhã, Lula voltou a relativizar o regime. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Lula disse ainda que conversou com Nicolás Maduro sobre a dívida da Venezuela com o BNDES. Segundo o próprio banco, a quantia em atraso é de 722 milhões de dólares, 3 bilhões e meio de reais. O prejuízo, em boa parte, foi pago com o dinheiro público, por meio do Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. A Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela.
Foram praticamente 4 anos sem relação. Eu conversei com o Maduro agora, eu falei, Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida. E ele vai acertar. Ele vai acertar, Cuba vai acertar e todos vão acertar, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil. Antes da gente prosseguir na nossa análise, um pequeno reparo na participação ao vivo da nossa querida e competente repórter Larissa Rodrigues. Ela se refere a um episódio citado por Lula no discurso dele ao Foro de São Paulo. Segundo o presidente brasileiro, em 1992, não foi possível a participação de Hugo Chávez numa das reuniões do Foro de São Paulo pelo fato do então tenente-coronel ter tentado um golpe. E Lula usou esse exemplo para dizer, vejam como o Foro de São Paulo evita a participação de quem tentou um golpe. A nossa querida Larissa Rodrigues ali, ela se referiu ao Fidel Castro como tendo sido o personagem desse episódio. É um pequeníssimo ato falho, mas é importante a gente reiterar que Lula se referia a Chávez e não a Fidel Castro, a quem ele se referiu em mais as outras ocasiões nesse mesmo discurso, sempre de forma muito elogiosa e como reverência ao ditador cubano. Daniel Rittner, Lula faz um discurso pela manhã, claramente provoca uma reação muito negativa em vários círculos políticos, ao considerar que o conceito de democracia é relativo. É um erro básico do ponto de vista de um político experiente como ele. E termina o dia tentando estabelecer o Fórum de São Paulo como o verdadeiro garantidor de democracias na América do Sul. Essa tática política sai da cabeça dele? William, veja, esse encontro aqui do Foro de São Paulo em Brasília me pareceu um tanto esvaziado, pelo menos em relação às minhas expectativas. É verdade que tem uma presença ali massiva de lideranças do PT e de partidos da base aliada à esquerda do PT, mas não tem ali uma figura como Evo Morales, como Rafael Correia, algum ministro da Nicarágua, Cília Flores, esposa de Nicolás Maduro, enfim, essas lideranças da esquerda internacional não estão presentes. Agora, acho que a gente tem visto no discurso do Lula, às vezes, uma dificuldade em encaixar aquilo que ele recebe como assessoramento, inclusive do próprio conselheiro internacional dele, Celso Amorim, que esteve na Venezuela em fevereiro e trouxe o seguinte relato para o presidente, de que em 2024, existe a possibilidade de haver eleições minimamente justas e livres na Venezuela. Talvez não haja forças equiparadas, paridade de armas entre oposição e governo totalmente, mas interessa um pouco ao governo de Maduro, pelo menos parecer justo ali numa eleição, a fim de afastar qualquer risco de sanções internacionais. E interessa à oposição, mesmo sabendo que a chance é enorme de perder, interessa participar ativamente dessa eleição e endossar essa eleição, porque tem grandes chances hoje de fazer mais governadores, de ampliar a sua participação na Assembleia Nacional e tem uma candidatura razoavelmente forte de Maria Corina Machado, que está provavelmente ali sendo ungida pela oposição como a candidata. Quando isso entra no gabinete presidencial e sai depois nos discursos de Lula, sai de uma forma completamente deturpada, sai de uma forma em que democracia vira um conceito relativo e a Venezuela, por fazer seguidas eleições, garante essa democracia. Ora, a gente sabe que democracia não é só isso, né? São instituições fortes, separação de poderes, livre manifestação com direito à integridade física, imprensa forte. Democracia não é só votar. Há um outro aspecto, Daniel, prosseguindo na sua avaliação ali do discurso do presidente brasileiro no Fórum de São Paulo, que eu quero passar a apreciação do nosso Lorival, que é o seguinte. O Lula traça um histórico desta região, ao se dirigir aos partidos de esquerda com ele ali reunidos em Brasília. E faz a seguinte afirmação, que esta parte do mundo, a América do Sul em particular, mas a América Latina em geral, na apreciação do Lula, nunca teve em 500 anos, ele recorre sempre a essa figura retórica, né? Nos últimos 500 anos, a América do Sul nunca foi tão bem quanto no período entre, ele situa 2002, que é a vitória dele eleitoral no Brasil, 2010, e depois ele faz uma breve correção.
esse período maravilhoso na história da América do Sul, termina com o impeachment de Dilma. E ele é caracterizado pela presença de Chávez na Venezuela, e ele lamenta depois que um governo de direita assuma na Argentina. Foi assim mesmo o melhor período da América do Sul nos últimos 500 anos? Bom, primeiro assim, não dá para falar em 500 anos, porque né, nem eram países, eram colônias, e, enfim, é um longo processo. Para mim é interessante porque eu cobri o Fórum de São Paulo de 2002, dezembro de 2002, com o Lula eleito presidente. Foi em Antígua, Guatemala. Além de celebrar a eleição do Lula, o outro tema era evitar a área de livre comércio das Américas, a criação daquela área de livre comércio. E aí a pauta era, primeiro, vamos fazer a integração do Mercosul, Comunidade Andina e o Caribe. Aí depois a gente faz a ALCA. Eu acho que isso responde a sua pergunta, porque o presidente Lula no poder e liderando esse grupo e outros países que eram de esquerda e também governavam, não fizeram essa integração, certo? Até porque eles não gostam de livre comércio, vamos ser francos, né? Assim, eles não queriam a ALCA e também não queriam essa integração. Então, esse Foro de São Paulo, embora ele tenha essas discussões ideológicas e essa celebração da esquerda, ele também tem um aspecto assim que é muito estratégico, assim, de organizar a esquerda de forma bastante concreta. Por exemplo, lá estava uma brasileira petista chamada Wanda Pinhato, que era casada com um político salvadorenho e que estava ali articulando e tal, e depois ela viraria primeira-dama de El Salvador, né? Que ela foi esse Maurício Funes, que foi presidente entre 2009 e 2014. Depois ela acabou sendo presa em 2018 por corrupção, quando ela era secretária da Inclusão Social. E estava as Farc, por exemplo, era uma guerrilha, estava muito longe de qualquer acordo com o governo da Colômbia, e fizeram uma carta celebrando a vitória do Lula. Proibiram a leitura da carta, né? Assim, então, eles têm toda essa forma de se articular entre eles, e não é nada assim só teórico, não. São coisas muito práticas em que eles se posicionam para ajudar-se mutuamente. A gente está vendo esse esforço agora. E aí, quando tem governo, quando eles... Eu ia usar o termo aparelho, mas pode ser muito pejorativo. Mas quando eles estão no governo, eles usam o Estado, usam o governo para promover os colegas em outros países. O Lula fez isso na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. Agora está fazendo isso de novo na Argentina, quando a Argentina está numa situação desesperadora. Então, é uma articulação como se fosse um país, a região toda. Bom, não só a região, né? Tinha representantes do Saddam Hussein e do Muammar Gaddafi naquela reunião. Raquel, você quer falar? Eu quero, William. Esse momento que o Lula fala como o período áureo da América Latina, a gente não sabe em quantos anos, ele realmente... Ele coloca ali 2002 a 2015. Não, porque se não são os últimos 500 anos, quantos anos foram, a gente não sabe. Desculpa. Foi um período realmente de muita pujança para a América Latina, mas independente de correntes políticas que estiveram governando. Foi o período do boom das commodities, foi o período da entrada da China com muita força na economia global. Então, você teve um aumento de preço de commodities provocado por esse apetite chinês, e nossa região é uma região exportadora de matérias-primas. Então, é um período áureo por esse motivo. Agora, na cabeça do Lula, fazendo aquele nosso exercício de tentar entrar na cabeça dos mandatários, é um período áureo não só por isso. Eu acho que ele não dá a devida relevância a esse fenômeno para esses bons resultados. É um período áureo porque dá a sensação que ele separa a região e aqui dentro do Brasil, e que sai o mundo em nós contra eles. Então, é um período em que nós,
Então, nós, a esquerda, estávamos governando a maioria dos países da região. Então, por isso é um período áureo, em que eles, a direita, não estavam no poder. E aí você vê que ele relativiza os conceitos de democracia, fala que essa narrativa de que a Venezuela é uma ditadura. Quando ele vai fazendo um histórico também, ele diz, é muito triste você ver um presidente de direita que venceu na Argentina, ou o golpe que deram na Dilma, enfim, ele acredita que foi um golpe, só que aí ele compara este golpe com uma eleição vencida legitimamente na Argentina. Então, assim, não são coisas comparáveis, se ele realmente acredita que foi um golpe. Só são comparáveis dentro dessa lógica do nós contra eles. Se nós, a esquerda, estamos no poder, é um bom período. Se eles estão no poder, não é um bom período. Há vários momentos, seguindo a sua linha de raciocínio, Yuri, no discurso agora há pouco feito pelo presidente lá no Fórum de São Paulo, em Brasília, no qual ele sistematicamente descreve o adversário de direita como fascista. A palavra direita e fascista é usada quase que no mesmo momento. Né? Quase no mesmo momento. Direita fascista, direita fascista. E ele dá uma ideia de que não só na América Latina, mas que o papel do Foro de São Paulo é lutar contra a direita em qualquer parte do mundo. O que ele assinala ali com ar de advertência, que o que lhe possa haver de oposição está associada implicitamente, ele não diz isso de forma declarada, mas está associada implicitamente a uma extrema-direita fascista. E isso tem muito, pegando a linha da Raquel, dessa dicotomia nós contra eles, porque a retórica, ela mudam as palavras, como você disse, agora encaixando muito mais esse termo fascista, que foi um termo tão utilizado pela oposição ao governo passado, mas que 30 anos atrás, quando começava o Foro de São Paulo, era o termo neoliberal. Praticamente, a construção do discurso é praticamente a mesma, só mudam os rótulos, no fundo. E isso é muito, muito curioso, de novo, remetendo um pouco ao que eu mencionei ontem. Porque quando estão no governo, né, e o próprio Lula foi isso, adotou muitas das políticas que eram criticadas no passado. Agora tem um aspecto que é diferente. O jogo que se disputava ali entre o que era chamado de neoliberalismo e a outra política ou o outro modelo econômico possível, que não o comunismo, mas que vinha, por exemplo, nos fóruns sociais mundiais que foram realizados em Porto Alegre, depois chegou a ter em Caracas, chegou a ter, se não me engano, em Nairobi, no Quênia. Organizados em oposição ao Fórum de Davos na Suíça. Ao de Davos, exato, ao Fórum Econômico Mundial. Então, sempre é nessa base de manter a dicotomia que vinha desde a Guerra Fria, mas em outros termos. Mas acho que agora o cuidado que se deveria ter da parte do próprio presidente Lula, do campo da esquerda democrática, não do campo da esquerda autoritária, é que é diferente a disputa contra uma extrema-direita que não reconhece o sistema democrático. É muito diferente lidar com fascistas de fato, neofascistas de fato, do que com neoliberais, entre aspas, que era o rótulo que se utilizava. Lorival, quando a gente confere um recente... desculpe, o Daniel estava me pedindo a palavra. Claro, Daniel. Só queria trazer uma informação, porque há pouquíssimos minutos, quem comentou esse discurso que nós mostramos aqui na reportagem do Lula sobre Venezuela foi Juan Guaidó, presidente autodeclarado durante certo tempo da Venezuela e reconhecido durante certo tempo também por mais de 50 países. Diz ele o seguinte no tweet há poucos minutos: o presidente Lula insiste em lavar a cara de um ditador, culpado pela pior crise humanitária da região e do maior movimento migratório jamais visto na América Latina. Acho que pouco importa aqui se Juan Guaidó hoje é a maior liderança da oposição da Venezuela, acho que não é mais. O importante, o ponto aqui é que nesse vazio de lideranças que existe na América Latina hoje, Lula tenta se projetar como uma.
E é um continente que hoje está mais, um subcontinente que hoje está mais à esquerda, governado por partidos mais à esquerda, mas que em pouco tempo pode se inclinar um pouco mais para a direita. Na Argentina com o macrismo, em outros países, na própria Venezuela pode acontecer alguma surpresa no ano que vem. Então, com que legitimidade Lula vai conseguir atrair e exercer a sua liderança nesse outro cenário em que governos de direita ou de centro-direita podem emergir na região? Eu sou grato a você, Daniel, que você está encaminhando mais ou menos o raciocínio que eu queria submeter como parte final da nossa conversa aqui sobre o Foro de São Paulo-Lula. A gente assistiu há pouco a grande dificuldade do Lula, numa reunião com presidentes sul-americanos, de estabelecer um mínimo de consenso, por exemplo, no renascer de instituições como a Unasul. Ele foi imediatamente bloqueado ali, houve um grande mal-estar em torno de várias questões, entre elas o passapano, mais do que passapano, né? Essa tentativa de lavar, como diz o Daniel Rittner, um ditador consumado, como é o Nicolás Maduro. Agora a pergunta é a seguinte, Lorival, qual é a capacidade de organização e coordenação, diga-se, leia-se liderança, de uma instituição como o Foro de São Paulo, considerado o que a gente viu recentemente das dificuldades do ponto de vista institucional do país exercer, o país, eu digo Brasil, exercer essa liderança regional? Eu acho que essa liderança, e eu já tinha observado isso aqui no WW, essa liderança do Lula sobre o Sul global e sobre a América do Sul e a América Latina fica prejudicada pelo fato de ele não fazer uma distinção entre a esquerda democrática e a esquerda autoritária. Isso retira o oxigênio de legitimidade da liderança do Lula, porque essa página já foi virada em países como Colômbia e Chile, para citar dois países cujos presidentes são considerados de ultra-esquerda. Podem ser até mais à esquerda do que outros, mas para eles, transformar a democracia num conceito relativo é algo inaceitável, é algo perigoso para esses países, né, que têm um passado recente de ditadura, no caso do Chile, e de confronto com grupos armados, no caso da Colômbia. Eles sentem que o Lula está aí entrando num espaço muito perigoso para a América Latina. E isso se aplica também a outras regiões do mundo, na África e na Ásia. Então, o presidente Lula, com esse desejo dele de unificar todas as esquerdas, legitimando as esquerdas que são autoritárias, ele perde legitimidade entre as esquerdas democráticas. Fato registrado amplamente pela imprensa europeia de esquerda, inclusive. Exato.